gente, a paz do Senhor, meu nome é Aline Barcelos. Hoje nós vamos estar lendo lá em Lucas, no capítulo 24, versículo 13 ao 15. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Gente, quando eu li de que os discípulos faziam, por exemplo, estavam indo duas pessoas, estavam indo dois discípulos, se eu não me engano, isso, dois discípulos para Emaús, no caminho de Emaús. E nisso, eles estavam, sabe, Jesus tinha morrido na sexta-feira já, e aí, sabe, já era o terceiro dia, eles não tinham notícia, eles achavam que Jesus tinha realmente morrido para sempre, e aí, sabe, eles estavam desesperançosos, eles não tinham esperança mais de que Jesus ressuscitaria, até porque isso estava encoberto a eles, e nisso, eles estavam fazendo perguntas entre si, sabe, quantos de nós, às vezes, na nossa caminhada cristã, às vezes é tanta pergunta que aparece, tantos questionamentos que vêm de dentro da gente, tantos questionamentos que vêm na nossa mente. Poxa, por que Jesus permitiu isso? Poxa, por que Jesus não fez dessa forma? Poxa, por que Jesus não realizou desse jeito? E sabe, eles estavam fazendo perguntas entre si. Mas a Bíblia fala de que ao longo do caminho que Jesus se aproximou com eles, Jesus ia explicando as Escrituras. Gente, quando eu vi isso de que antes os discípulos estavam fazendo perguntas entre si e depois que Jesus chega, ele vem trazendo respostas. Eu acho que a nossa vida é basicamente isso. Muitas vezes a gente se preocupa muito com muitas coisas, às vezes a gente fica muito na dúvida. Sabe, principalmente nessa pandemia, a gente viu muita coisa, a gente, sabe, tem momentos de que talvez até alguns cristãos pensaram, poxa, se Deus existe, por que está permitindo uma pandemia tão enorme dessa? Gente, as pessoas do primeiro século passaram por isso, as pessoas, sabe, os cristãos perseguidos passaram, sabe, por perseguições, por coisas tão relevantes, sabe, e tanto é de que teve a gripe espanhola, sabe, gente, não é o primeiro a acontecer isso, sabe, peste já aconteceu tem tempo, e outra de que Jesus disse de que realmente iria acontecer. Jesus não deixou a gente à mercê das situações, ele falou daquilo que realmente iria acontecer. Então, quando eu vejo esses discípulos fazendo perguntas entre si, e quando eu vejo que Jesus veio trazendo resposta para eles, eu vejo que para os meus questionamentos, Jesus tem sempre respostas. Nem sempre, gente, a gente tem que parar de sabe, vocês questionar o Senhor e esperar que Ele responda. Gente, Ele é Deus, Ele não precisa de mim, Ele não precisa de você. Ele é Deus sem eu e sem você. Mas eu e você sem Deus, a gente não é nada, a gente não passa de uma folha seca, que vai onde o vento leva, que não tem vida em si mesmo. Assim, a gente sem Deus, a gente não tem vida em nós mesmos. E quando eu vejo de que esses discípulos, eles estavam fazendo perguntas entre si, e quando Jesus chega com respostas. Cara, meu coração, ele descansa, porque para os meus questionamentos, Jesus tem resposta. Para os meus questionamentos, Jesus tem solução. E muitas vezes a gente fica se perguntando a Deus, poxa, Senhor, o Senhor está vendo, passando por isso e isso, o Senhor não está me vendo? Cara, Jesus nunca deixou a gente, foi a gente que deixou Jesus. Na nossa caminhada cristã, às vezes a gente julga muito Pedro, que negou Jesus. Às vezes a gente julga muito Esaú, que trocou a primogenitura por um prato de lentilha. E quantos de nós não troca Jesus por redes sociais? Quantos de nós não troca Jesus por tempo com namorado, com tempo com amigos, com tempo com amizades? Sabe? Quando a gente fizer uma análise de nós mesmos, a gente vai entender de que a gente não está em posição de julgar absolutamente ninguém. Muitos julgam Pedro pelo fato dele ter afundado. Gente, mas ele foi o único que realmente acreditou em Jesus, que se de fato fosse Jesus, ele poderia andar por sobre as águas, ele viveu algo sobrenatural, porque ele saiu do natural. Então, gente, que para nossas perguntas e questionamentos, a gente se lembre de que a gente tem Jesus, que a gente se lembre de que para todas as perguntas do mundo, Jesus é a resposta. Para todos os nossos questionamentos internos, se a gente olhar para a cruz, se a gente olhar para Jesus, a gente vai encontrar respostas. Se é para sua dor, a gente se lembra de que Jesus passou por coisas muito maiores, por dores que talvez eu e você jamais vamos passar.
Se é por, sabe, por empatia, não teve homem mais empático, não teve homem mais amoroso do que Jesus. Ele é nosso exemplo, a gente não precisa olhar para exemplos humanos, a gente tem o próprio Cristo para olhar. Que a nossa dor, que a nossa tristeza não seja pretexto pra gente magoar alguém, sabe? Então, eu não sei se você está como esses discípulos se perguntando ao Senhor por que disso, por que daquilo, mas se relembre, se recorde que Jesus é a resposta, de que quando Jesus chega, Ele traz respostas pra gente. Talvez não é a resposta que a gente queria, talvez é um sim, talvez é um não, talvez é um espere, mas Jesus nunca fica em silêncio. E se Ele fica, às vezes é porque a gente não aprendeu o necessário, e Ele quer que a gente aprenda o que Ele já disse. Então, gente, para suas respostas, acredite. Para seus questionamentos, Jesus tem uma resposta, afinal Ele é a própria resposta. Jesus é o próprio amor e que a gente deve olhar somente para Jesus. Não tira os olhos de Jesus, não. Se a gente tirar os olhos de Jesus, a gente vai pecar. Mas se os nossos olhos estiverem em Jesus, as nossas perguntas, elas podem até existir, mas a gente vai olhar para a cruz e entender de que a gente não precisa de todas as respostas. A gente precisa confiar e entender de que Ele sabe exatamente o que está fazendo. E se Ele disse, se Ele prometeu que ressuscitaria ao terceiro dia, a gente deve crer porque Ele ressuscitou. Então, se Jesus disse que vai fazer na sua vida, acredite, Ele com certeza fará. Então, gente, é isso. E a paz do Senhor. Fica com Deus. Me acompanhe nas redes sociais. Meu Instagram é @AlineBarcelos12. Então, gente, é isso. E eu espero de que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Então, a paz do Senhor e fica com Deus.